Que alegria estarmos mais uma vez ante as câmeras. Aliás, são várias câmeras aqui dessa atividade que fazemos junto ao grupo de divulgação espírita através da imagem. E, de tal maneira, a participação dela foi muito legal, em que nós estamos convocando para que ela venha falar ser médio, como funciona. Já disse isso no primeiro bloco, mas agora vai dar um pouco mais de aprofundamento e até falar os tipos de médios, como é que ela se manifesta junto à mediunidade, junto à pessoa em si. É a minha amiga Zenite, a queridíssima Zenite Alves Soares, que está mais uma vez conosco. Bom Natal. Eu tinha que obrigar você a falar esperando. Eu estou mexendo com ela. Mais uma vez, bom dia. Mais uma vez queremos agradecer a continuidade do nosso assunto, essa oportunidade. E vamos aproveitar bem esse tempo. Esse tempo, né? Nós falamos da vez passada dos médios e tal. Existem vários tipos de médios, né? Você que lida com médios mais diversos, na formação de médios, como você lidar, que contato, como você se faz junto ao médio que tem todo um desenvolvimento para ser psicofônico, para aquele que é psicólogo, que poderá ser futuramente um psicógrafo, aquele que, quem sabe, será um médio vidente, um grande vidente, enfim, a mediunidade de modo geral. Como é que você faz de modo geral? A mediunidade a gente tem que deixar a pessoa à vontade na educação mediúnica, porque a mediunidade ela tem que surgir naturalmente, não pode ser forçada. Mas se ele se identifica, por exemplo, de repente, quer escrever, como é que é? Como é que se faz isso, de repente? A gente deixa o médium à vontade. Agora, o médico, o escrevente, ele agora acredito que esteja mais escasso. Até porque, também no livro dos médios, Kardec nos fala que a gente já está percebendo isso. A mediunidade ela vai se desligando dessa questão de comunicação, disso tudo, porque vai chegar um tempo que ela vai ser intuitiva e a gente vai conseguir fazer os nossos trabalhos mentalmente com os espíritos. Deixa eu aproveitar isso aí. Você disse para mim antes, participantes, que é muito mais média intuitiva ou intuitiva. Você, antes de concluir de que é média intuitiva, você teve alguns traços, possivelmente de psicofonia, de psicografia, de vidência, ou jamais teve? Como é que funcionou com vocês aí? Comigo funcionou, eu me percebo enquanto média intuitiva desde 5 anos de idade, porque eu sempre tive uma percepção além, né? De se pressentir as coisas além, mas era uma coisa muito minha, nunca dividi isso com ninguém, nem com a minha mãe, mas eu percebia e me sentia... Como é que você percebia? Eu me sentia que às vezes as pessoas pensavam que eu não sabia, eu sabia. Olha aí. Mas eu achava aquilo normal, natural, né? Por exemplo, estabelece um fato que vem assim nesse momento. Por exemplo, naquele período aconteceu isso e isso, que marcou bastante, ou não? Olha, era na minha vivência diária, porque como acham que criança não percebe nada, aí a gente vê que não é assim, né? Então comentavam certas coisas que eu via, vamos dizer assim, o que seria a consequência daquilo, né? Interessante. O que seria a consequência? Uma percepção de futuro, vamos dizer assim. Espécie de premonição, é isso? Olha, eu não chego a dizer que é para mim, é percepção mesmo do futuro, pressentir. Então, eu sempre tive essa facilidade e isso muitas das vezes me prejudica, já me prejudicou bastante. Porque quando você tem esse pressentimento, né, um pouquinho mais à frente, o que você vai fazer? Tomar medidas preventivas, se assim for o caso. Então, muitas das vezes eu tomei medidas preventivas que às vezes eu sofri na hora, mas eu tinha certeza que eu estava prevenindo. Aí, quando se passava o tempo, aí as pessoas, olha, realmente, sabe que você tinha razão. Mas eu ainda hoje, até na casa espírita, eu sofro com isso. Porque eu tenho a percepção de saber que da maneira que está se encaminhando, o que poderá acontecer. Uma coisa está indo... Então a gente vai fazer o quê? Toma uma medida preventiva. Então a gente não pode estar falando da nossa mediunidade, decantando, porque a questão é até de ética mediúnica.
outra coisa que a gente precisa ter. É a gente não Fala pra pode... gente sobre ética. Aliás, pela primeira vez estou escutando alguém falando de ética mediúnica. Diz pra Temos gente que aí. ter, porque a nossa mediunidade é nossa. A gente vai falar... Aquela mensagem que te escrevo, né? Tem necessidade de falar? Vai favorecer alguma coisa? Vai ajudar? Se não, não precisa falar. Então, nós não temos que estar divulgando a nossa mediunidade. Então, sempre eu falo isso para os médiuns. A gente tem que estar percebendo, ajudando, mas sem auto-se-divulgar. Então, eu, pelo menos, eu sou muito discreta enquanto na minha mediunidade. Até em relação ao que eu faço fora, porque o que a gente faz está feito. Não sabe a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita. Sim. E um dia eu vi alguém me interpelando, mas você tem que falar. Eu falei, mas para quê? Eu tenho tanta coisa para fazer, eu vou estar me autopromovendo? Então a ética é justamente isso. Você saber... bem avaliou todo o processamento, não vale a pena dizer isso. Não vale a pena, não vale a pena. Se vai melhorar alguma coisa, se vai beneficiar, aí sim. Há casos do médium ser alertado pelo próprio plano espiritual, o companheiro espiritual que está se manifestando. Olha, você está vendo isso e isso, mas não diz isso, não fala para ninguém. Mas são casos quase que excepcionais, não? Olha, não. Vou te dizer uma experiência. Porque na nossa casa, no nosso trabalho de desobsessão ou de enfermidade, seja lá o que for, dependendo do tipo de enfermidade que sejam membros da casa, a gente tem todo um cuidado de preservar. Sim. Porque para o médium, o trabalhador não ficar exposto. Então, a gente já recebeu casos na nossa desobsessão de casos delicados, né? Aí, como que a gente vai botar isso na mesa mediúnica? O que eu faço? Eu antes, de uma maneira particular, eu tenho uma salinha particular, eu faço o primeiro momento uma triagem para ali plasmar, né, aquele fato, e quando eu trago para a mesa mediúnica, é só o trabalho em si de desobsessão, sem ferir o trabalhador na sua privacidade. Isso é ética mediúnica, isso eu faço. Você faz todo um desdobramento, é bem o termo, mas uma análise, isso, né, e bem observa. Com a espiritualidade. Com a espiritualidade. Com aquela que tem credibilidade, porque tem isso também, né? Você falou isso e nos faz lembrar mensagens, livros que estão sendo recebidos, os mais diversos, e que a manchete está por aí, tudo bem, que se diz espírita. Esse assunto que você feriu, fatalmente leva a esse outro assunto, não é isso? Como fazer, identificar que é um livro espírita, que é um livro mediúnico, que é um livro que traz algo que ajuda, um livro que na verdade não tem nada e só cria dificuldades? De modo geral, como é feito isso? Olha, não é aquele um código que tinha antigamente, de uma certa religião, que não sei que proibitório, uma coisa mais ou menos assim. Todo mundo está livre para escrever, né? Agora, dizer que a obra é espírita ou não, é pelo menos. Agora eu me lembrei do meu livro, né? Uma obra acadêmica, embora tenha o nome de Bezerra, mas não é uma obra espírita. Mas eu tenho toda uma ética em relação a ele e respeito a personagem, o personagem. Sim. Então, eu vejo um assunto delicado, mas quando você vai lendo uma obra que ali vai se tornando muitas fantasias, porque não tem um cunho doutrinário, não tem. Então você pode, não quero dizer como fazer nesses casos. Olha só, os espíritos, independente de ser, tem espírito que não são espírita. Existe os espíritos espírita e os espíritos que não são espírita. Então tem os médios que de repente pode até se dizer espírita, mas não está a questão da ética. Não está embasado totalmente na doutrina espírita. Simplesmente quero se autodivulgar, eu quero escrever, então eu vou escrever. Foi um espírito que falou? Foi. Tem um cunho kardeciano, a gente pode usar. Da doutrina espírita, aí se não tem, então foge. Então a gente não vai proibir. As pessoas muitas vezes não entendem ou sentem dificuldade para compreender por que nós, quantas e quantas vezes, você que está nos vendo, falando das obras estabelecidas por Allan Kardec. Não é que nós queremos criar o kardecismo, não é isso que nós queremos.
é que é a obra em que basicamente estabeleceu todo um caminho a seguir. É um desdobramento daquilo que disse Jesus Cristo. Se você prestar atenção o que traz o livro dos Espíritos, que não foi Allan Kardec que criou, muita gente acha que foi Allan Kardec que criou. Ele só criou a palavra espírita, mas a mediunidade ela é eterna. Eles trouxeram lá para cá, e claro, com complementação de Allan Kardec, quantas e quantas vezes sendo médio, complementando aquelas informações. Olha, eu vou te dar uma experiência. Eu gosto de trabalhar com realidade. Em nossas pesquisas de trabalho, né, na nossa educação mediúnica, então a nossa irmã, para ilustrar o nosso trabalho, foi num site, outro alerta que nós temos que dar, foi num site e buscou uma pesquisa. E aquele site tinha uma pesquisa do livro de André Luiz. Eu, como sou muito amiguinha de André Luiz, né, a gente se baseia, amiguinha no sentido de ler, né, as suas obras, de ter me embasado, me dado sentido para as obras, né, da doutrina espírita. Aí ela me trouxe e ele vinha desenrolando muito bem, né, André Luiz, mas chegou num ponto, eu falei, não, isso aqui não é, isso aqui foge. O que a gente vai fazer? Aí eu falei assim, questão de caridade. Aí eu a chamei, peguei a obra, fui lá, falei assim, isso aqui, ele foi, aí eu não sei até que ponto aquilo era má fé ou não. Porque às vezes as pessoas usam uma obra, sim, se diz espírita para de repente confundir. Que está muito acontecendo isso. Ou para especular. Então, o que eu fiz? Eu falei assim, questão de caridade. Aí eu chamei na educação mediúnica e falei, olha só como a gente não pode deixar se enganar. Verifica tudo. Não é porque você pegou num site que você tem que dar credibilidade. Já falou André Luiz, então tá tudo certo. Não é assim. Veja a dissertação dele até o fim. Ele foi muito bem. Quando chegou no final, anulou tudo que o André Luiz tinha falado. Kardec chama a atenção, ali o Livro dos Médiuns, mais uma vez o Livro dos Médiuns, tem um capítulo que trata de falsos cristos e falsos profetas. No Evangelho também tem. As situações em que ele bem estabelece as mensagens apócrifas. Isso, muito bem colocado. Que você chega lá e tem uma mensagem do Espírito, o nome de Jesus. Não é porque tem o nome de Jesus, foi se observar o conteúdo. Então é preciso que se tenha, como diz Jesus, olho de ver e ouvido de ouvir. Eu não cheguei a falar da outra experiência, não, falei dessa experiência, então não continuo. O que nós fizemos dessa do site? Falei, você entra no site e passa informação, né? Porque ele quer, se vai contribuir ou não, não sei, mas para ele ver que nós estamos atentos. Agora, uma outra informação no livro do Céu e Inferno, né? Sim, a gente tem uma passagem, não me lembro assim, um capítulo, né? E que fala daquelas mensagens, aqueles exemplos de mensagem. Sim. Então, tem mensagem, inclusive, de espíritos que foi evocado por Allan Kardec. E outros não. Então, tem uma mensagem que nos chamou muita atenção e eu levei para a nossa educação mediúnica. Que um espírito, ele queria dar a comunicação, mas ele era um espírito desconhecido. E ele ficou receoso que a mensagem dele não seria ouvida ou passada adiante, visto que ninguém ia dar, porque ele não era um nome conhecido. Sim. Então, o que ele fez? Eu acho que isso é até de propósito para nos alertar. Então, houve a comunicação, né, na mesma questão da apócrifa, né, que está no Livro dos Médiuns, mas ali no Céu e Inferno é o espírito mesmo narrando, né? Sim. Então, ele deu a comunicação e deu o nome de um espírito que era familiar àquele grupo que tinha desencarnado há algum tempo, que era familiar. Deu o nome do espírito, né? E aí, como era o nome familiar, a pessoa que estava dirigindo, né, ali o trabalho verificou que não era. Né? Então, ali no Céu e Inferno, Kardec nos chama a atenção desses espíritos. No caso dele, ele fez, está errado, ele mentiu. Infeliz, ele queria dar uma mensagem, mas ele ficou com receio da mensagem dele não ser aceita. E ele usou o nome de um espírito que tinha, né, familiar ao grupo. E isso pode acontecer também. O que vai, na verdade, como diz Allan Kardec, é o conteúdo da mensagem. O conteúdo. O conteúdo não tinha nada a ver, mas ele entendeu isso que ele quis dizer. Então, não necessariamente aquele espírito que diz que é. Então, você tem que analisar. Aconteceu outro fato também com a minha amiga, a gente trabalha junto, a Maria Helena, há bastante tempo,
e ela realmente pegou uma mensagem de Bezerra, e a gente, nos nossos convites, dos nossos seminários, então ela colocou a mensagem de Bezerra. E a gente vivenciando muito Bezerra, a gente acostuma saber como Bezerra fala, a forma com que ele nos envolve através da escrita. Aí foi muito interessante. Aí ela escreveu quando chegou aqui, falou, mas isso aqui não é Bezerra, não. Esse final não é Bezerra. Aí ela falou assim, não, esse final foi para mim. Aí eu peguei e ajeitei. Aí eu falei, olha só, ótimo você ter trazido isso, para a gente mostrar que quando a gente conhece, a gente não vai se iludir. Poderia ter sido aí o que eu falei? Não, ela quis arrematar, porque como a gente pegou pontos, não pegou a mensagem toda que era grande, na justificativa, nós pegamos ponto. Então aquilo foi um grande alerta, não só para mim, para ela e para todo o grupo. Então eu falei assim, o que você faz? Você vai tirar e nós vamos trazer isso como ensinamento. Sim. Então vale a pena, né? Não vamos tentar ajeitar, né, as mensagens. Tem que ser aquilo mesmo. Isso é importantíssimo. Porque por melhor que a gente faça, a nossa forma é muito mais grosseira. Foi bom você ter falado isso, porque tem algumas mensagens que são altamente consoladoras, profundas. E alguns companheiros de algumas religiões... Por exemplo, tem uma mensagem que tem por título, acho que é Confia Sempre. Não sei, não consigo lembrar quem é o desencarnado, é a psicografia do Francisco Cândido Xavier. E a mensagem, ela envolve a todos. E pessoas que estão ligadas aos conceitos religiosos, leem e gostam. E aí, o que elas fazem? Elas tiram do rodapé o médium, o nome do espírito, entendeu? E, tipo assim, imagina, eu estou ligado a essa ou aquela religião, não vou citar nome de religião, esse ou aquele grupo, e botar uma mensagem espírita, o que é que eles vão pensar no grupo que eu estou fazendo parte? O que é que eles vão pensar na minha igreja, no meu grupo, esse ou aquele? Na verdade, isso é coisa séria. Você precisa colocar lá e tal. Ontem, no nosso Conduto Espírita, trabalhando, né, de André Luiz, Conduto Espírita, a gente está trabalhando porque a Conduto Espírita é normas, né, são normas de procedimentos na nossa vida. Então, ele chama a atenção da questão disso. O outro lá não quer, mas pegou a mensagem de Cristo. E nós, né? E nós? Será que a gente está pronto a dizer, eu sou espírita cristã? Ou, de repente, a gente é espírita, se diz espírita, mas na hora de se expor, você não se expõe. Deixa eu largar um pouco mais isso que você falou. Será que eu sou protestante cristão? Ou evangélico cristão? Será que eu sou católico cristão? Eu sou um bandista cristão? Não precisamos dizer cristão. Na verdade, Jesus entre nós mostrou foi normas de vida do universo. São leis divinas, que independem de religião, que precisamos derrubar cada vez mais esses muros, não? Essa questão porque às vezes as pessoas se rotulam, mas não vivem sem o Cristo. Esse que é o grande desafio. E a gente teve um encontro também, numa casa espírita, né, do CEOI, lá em Jacarepaguá, e que a gente fez um debate, foi o estudo da Gênesis. E aí teve uma pessoa que falou, foi o trabalho entre o joio e o trigo. Sim. Né? Então foi levantada a questão, até que ponto a gente é o joio dentro da casa espírita e se vê como trigo. É interessante isso. E é uma realidade. De repente nós estamos ali disseminando discórdia, desamor, desavença. Somos o trigo, não somos o joio, não somos o trigo. Exato. Então o nosso posicionamento, será que nós estamos seguindo os ensinamentos doutrinários ou estamos naquela questão de disputas de lugar, de carga em casa espírita, de querer se despontar, de querer ser o melhor? Essa é outra preocupação, um assunto que você tocou, que precisamos estar muito atentos. Existem companheiros, não sei se não estão atentos, e Jesus chamou muita atenção a isso, olha, tem olho de ver e ouvido de ouvir, esteja atento. Né? E com relação a isso, quantas e quantas vezes companheiros começam a se mostrar, né, bem o termo, começam a se tornar conhecidos. Isso. E é um tal de uma vaidade se fazendo. Hoje nós estamos com nossos seminários, com os nossos grupos os mais diversos, com as várias palestras aqui e acolá, em que, se não for o fulano, o cicrano e o beltrano, que é conhecido em todo mundo, eu não vou lá. O estrelato. Estrelato. E a doutrina espírita. A vaidade. Olha, gente, precisamos tomar atenção, companheiros.
Eu estou falando particularmente para mim. Serve para mim também, ou principalmente. Precisamos estar atentos a respeito disso aí. Muito atentos. Porque nós estamos vendo já acontecendo estrelismos entre nós. Eu vivenciei isso mesmo? É isso mesmo, porque olha só, eu participei do movimento espírita 15 anos consecutivos, né? Trabalhei com a nossa irmã Inês, e ali a gente conheci você, conheci muita gente. Então aquelas pessoas que... Inês lá do Serge. Isso, Cefa, da Serge. Então, depois de um certo tempo, teve pessoas que sobressaíram na doutrina espírita, e que ótimas, que a divulgação é primordial. Ela está atento para você deixar. Mas depois que aconteceu, as pessoas aí não passam, vamos dividir aquele espaço de amizade com você. Né? Aí é difícil, começa né? Começa a ser o separatismo. Afinal, eu sou conhecido no país, sou convidado para fazer palestras. Eu conheço casos de palestrantes que não vai dependendo da casa espírita. Não. Quantas pessoas tem? Não vou não. Esquece é muito distante. Olha, lá ali perto de Morro, gente, o trabalho é de Jesus, nós somos meros instrumentos. E muitas das vezes, às vezes a gente fala para um público menor, mas o público espiritual que está ali bebendo aquela informação. Muito mais gente. Então isso já acredito que é uma maneira da gente rever, né? Eu vejo assim, um seminário, o simpósio, tudo muito importante, a gente colocar pessoas de conhecimento de causa dentro da área, isso é importante, principalmente que a gente está falando de ciência, mas não ficar limitado a isso, né? A questão do acesso, aquela dificuldade, só falta, algumas pessoas precisam de segurança, né? Você, agora há pouco, citou ele, você fez um trabalho maravilhoso. Aliás, amigos, ela vai falar de um assunto, de um livro, de uma obra que ela estabeleceu em função de um trabalho feito na universidade, é isso mesmo? Explica pra gente como é que funcionou isso. Não estou dizendo isso porque ela quer ser a tal, não é isso não. Ela está mostrando um tema espírita que foi colocado dentro da universidade, que foi naturalmente, que virou livro, inclusive. O que acontece, né? Bezerra de Menezes sempre viveu na minha vida desde criança, né? Meu pai era aquela história, todo Bezerra de Menezes. Então eu cresci ouvindo o nome de Bezerra de Menezes. Quando eu cheguei na doutrina espírita, eu comecei a ler os livros. E eu sempre fui uma pessoa muito questionadora. Então falavam na questão política, né? De Bezerra de Menezes, só exaltando, muita exaltação. E eu achava aquilo muito preguiça, muito piego. Eu falei, será que é isso mesmo? Eu tinha minhas dúvidas. E aí, o que eu fui? Quando eu fui fazer o meu curso de História, né, na Universidade Gama Filho, mas com o propósito de melhorar a minha didática em questão da doutrina espírita e a palestra que eu fazia. E aí me veio, por que não falar desse político, Bezerra de Menezes? Né? Por que não vasculhar esse lado? E lá era muito exigente, porque infelizmente fechou, né, essa faculdade, porque a gente precisa trabalhar com fontes, realmente, com realidade de pesquisa. E foi um trabalho muito arduoso. E quando eu peguei, posso mostrar? Pode, claro. Essa obra, que resultou nessa obra aqui. Mostra para mim, por favor. É aqui. Isso. É aqui. Entre o individual e o coletivo, a trajetória política de Bezerra de Menezes. Eu li e gostei muito. Muito bom o trabalho. Então, de primeiro momento foi a rejeição, porque eu ia falar de espiritismo. Eu falei, não, eu estou aqui para fazer um trabalho acadêmico. E tive uma luta muito grande, que no final, de tanta rejeição, e eu não desistia do tema. E tinha uma coisa que eu não conseguia me ver formada sem dar o resultado, porque era aquilo que eu queria. E eu fui convidada a mudar de tema, me deram uma série de opções, eu falei, não, se eu não falar sobre esse tema, eu não falo outro. E eu lutei muito, aí tive que mudar para Candelária, né, para poder chegar lá. Tudo no Rio de Janeiro? Tudo no Rio de Janeiro. Mudei para Candelária, opção para ver se lá eu consegui um espaço, e no primeiro dia eu consegui esse espaço. Parece que a professora estava me esperando, quando eu falei do tema ela ficou maravilhada e me colocou um co-participante da UERJ, e ali me abriu esse espaço. Então eu já tinha investigado bastante, já tinha feito todas as minhas pesquisas, e tinha uma torcida, né, na faculdade muito grande, falou assim, se você encontrar um podre dele, o que você vai fazer? Eu falei, eu vou falar.
Certo. Eu vou falar, porque aqui é um trabalho acadêmico. E eu consegui fazer todas as pesquisas e encontrei essa resposta positiva para essa torcida. Porque é torcida de jovem, né? Aquela coisa vibrando, né? Então, a gente conseguiu, sim, vasculhar coisas que não estavam sendo faladas de Bezerra. Está nos livros de modo geral. Então tem novidades. Ele como político, não só aquilo que ele enfrentou, mas como ele lidava com o político, isso não estava escrito nos livros. Sim. E a maneira como ele dava, a polidez, ele se portava como um espírito. Você fala um assunto que eu não sabia, para mim foi novidade. Falar dele como abolicionista, né? Então, e ele realmente lutava pelos menos favorecidos. Independente disso, ele sabia chegar. E ele teve um grande opositor, que foi o... Meu Deus do céu, agora me fugiu o nome. A Doc Lobo. Aqui pertinho. Foi um grande opositor dele, né? A questão, porque tinha aquela questão, né, de corrupção, que não é coisa de hoje, é de sempre, e que ele viu... Inspeção de prova, a marca registrada. Desvio de verbas. Não pode bater palma para isso, mas... E como ele viu aquele desvio, ele estava dentro daquele processo, então ele levou ao conhecimento dizendo que aquilo, vamos dizer assim, na linguajar de hoje, estava superfaturado, né? Então aí aquilo realmente foi uma grande inimizade, né? Sim. Que ele angariou ali na Câmara, mas, entre outras, a gente descobriu coisas que a gente colocou. Então, a gente conheceu um Bezerra de Menezes político e humanista. Você mostra, inclusive, ali o porquê da pobreza dele. Né? Algo apenas para justificar o Bezerra de Menezes, mas mostra fatos reais. Não, fatos reais, porque ele estava vivo, né? Então, o que aconteceu? Na minha defesa, quando eu fui fazer a defesa, eu fiz com muito amor, com muito carinho. E depois, engraçado, que quando eu terminei a defesa, depois desse processo do livro, também diante de uma psicofonia, né? A gente, de vez em quando, é brindada através da psicofonia dele. E aí ele falou que nesse período de luta, né, ele lutou muito para que o nome dele não ficasse, mas aí houve todo um pedido da espiritualidade, que a necessidade de um exemplo, né, vamos dizer assim, mais humanista e natural. Aí tudo bem. Aí, segundo ele disse que nesse período ele estava a todo o tempo comigo. E eu falei, imagina se não tivesse, porque as lutas foram demais, foram grandes, foram um desafio que eu precisei superar. Mas, em contrapartida, quando eu encontrei essa equipe de professores, de acadêmicos, né, doutorados, e viu a beleza do trabalho, e quando eu defendi, ele falou assim, Zenith... Você viu que ali não existia preconceito, muitas vezes o pessoal criam preconceitos. Não. Tá ligado? Essa ou aquela religião, não aceita então isso. eu fui buscar mais a fundo na UERJ. Você dizer que esse grupo foi bastante ajudado? O plano espiritual aí a gente entende. Não, a gente entende que lá encontrei aí todas as dificuldades que eu tinha tido, que todos se formaram, eu fiquei para trás por causa da monografia. Então, aí quando eu cheguei lá, aí como agora está tudo pronto. Porque eu também já estava com o material todo. Sim. Mas eu não deixei de pesquisar. Pesquisando, eu tive até uma equipe para me ajudar a pesquisar. Maravilha. Porque eu não dei conta. Então a gente encontrou fatos desse grande homem político, que depois de espírita se tornou esse espírito espírita e que nos envolve. Mas o cunho, a beleza, a conduta moral que nós falamos, o cunho moral, a ética, né? Então, nós encontramos nele na vivência diária, do dia a dia, na Câmara, onde quer que ele estivesse. Agora, era uma pessoa de cunho forte, porque ninguém consegue ser político, né, fraco. Ele conseguia aprovar muitas leis porque ele sabia conduzir, tinha uma postura política. Então, isso que as pessoas precisam. O respeito e a pessoa. E criou coisas que hoje nós temos graças a ele, como a Floresta da Tijuca. Ele
Também tem o dedo do Bezerra de Tem o Menezes dedo, agora, né? a divisão da faculdade de farmácia, né? E médico, criado por ele. Então ele beneficiou muito. E como é que a gente está aqui perto, eu para chegar aqui, eu precisei passar pelo Boulevard, 28 de setembro. É a criação dele. Que é quase Tijuca aqui. Então nós levamos conhecimentos históricos e que muitas jovens chegaram para mim e falaram assim, agora eu conheço melhor o Rio de Janeiro. E foi toda a passagem dele enquanto um homem político. Então foi esse homem que você foi aprovada na universidade, na faculdade, com um tema espírita. É isso? O personagem é espírita. Né? Não tem como fugir. Então eu fui muito discriminada em relação a isso. Mas na época foi um político. Mostrou a sinceridade do fato, o político, mostrou veracidade, e aí foi além desse preconceito que se criou por Eu aí. não trato aqui de religião, eu trato desse homem. Claro. Mas não tem como a gente não ligar a esse espírito. Não tem como. Que foi capaz de quantas e quantas vezes tirar dinheiro do bolso para ajudar o cliente que foi no seu consultório. As situações mais diferentes possíveis. Não, eu vejo assim, como eu trato muito desse lado também material, né? Por exemplo, hoje a gente ainda está lutando, né, nessa questão da legalização do trabalho doméstico. Ele já tinha feito isso na época. Ele já tinha feito isso na época. Que interessante. Já tinha feito. Já feriu o assunto naquela oportunidade. Já feriu o assunto. E tantos outros. Que maravilha foi estar sendo essa entrevista com você. Minha jovem, nós estamos terminando. Esperando que você venha mais vezes aqui. Bem, eu só tenho que agradecer essa oportunidade. O tema é vasto, né? Não tem Muito como, vasto. Mas a gente pelo menos... Prepare-se que você vai ser convocado mais vezes. Procura contribuir. Obrigado, amigos, pela sua participação. E como dissemos de outras vezes, Didi Devido. Até logo. Muito obrigado.